Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo, que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, durante estes 3 domingos, nós estamos ouvindo trechos do Evangelho retirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Então, antes de nós entrarmos no texto de hoje, eu irei fazer uma breve retrospectiva com vocês dos textos passados, porque eles são importantes para a compreensão do texto de hoje. Então, no domingo retrasado, Jesus foi na sua cidade, lá em Nazaré. Quando ele foi pregar na sinagoga, o pessoal começou a suspeitar do ensinamento dele. Mas ele não é o filho do carpinteiro, nós não conhecemos a sua mãe. A dúvida que impede com que o ensinamento de Jesus caísse no coração daquele povo. E ao mesmo tempo o desejo de barrar a missão de Jesus para que ela não continuasse. Mas diante do poder de Deus, nenhuma força pode impedi-lo de continuar a missão de instaurar o reino de Deus já aqui no nosso meio. No domingo passado, Jesus chama os 12 e os envia em missão. Ide, anunciar a palavra, expulsar os demônios, impor as mãos e ungir os doentes, anunciar que o reino de Deus está próximo, porque ninguém pode conter o reino de Deus. E o evangelho de hoje é continuação do evangelho de domingo passado, porque depois de serem enviados e irem anunciar o reino de Deus e cumprir o mandato de Jesus, o que acontece com os discípulos? Eles voltam. E agora nós vamos ver como se dá o ambiente desta volta entre os discípulos e Cristo que os envia em missão. Então tomemos aí o nosso folheto, Evangelho de São Marcos, capítulo 6. O versículo 30 traz uma informação muito importante para nós. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. É a primeira vez que nós ouvimos o termo apóstolo no Evangelho de São Marcos. E qual é o significado da palavra apóstolo? Enviado. Enviado para quê? Enviado para anunciar uma palavra que não é sua. Então, por que os 12 são chamados de apóstolos? Porque eles são enviados para anunciar a palavra de quem? De Jesus, não é? Então, esse termo, pela primeira vez, é utilizado no Evangelho de Marcos. O grupo dos 12
que são revestidos desta missão de anunciar e de ensinar a palavra que não é deles, mas a palavra que é de Jesus. Bom, depois que eles chegaram todos animados, com a missão um pouco cansados, claro, olha o que vai acontecer. Então vamos ler juntos o versículo 31. Olha o que os discípulos disseram a Jesus. Vamos ler juntos o versículo 31? Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, logo após encontrar com Jesus, cansados da missão, e uma multidão que o seguiam porque queria ouvir a palavra do Senhor, Jesus faz um convite para eles. Que convite é este? Vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. É interessante como a palavra de Deus é atual. Nós estamos no mês de julho, e o mês de julho é o mês de férias, que muitos também tiram um tempinho para descansar, porque de repente está de férias do trabalho, está de férias da escola. Então até o ritmo, não é? Muda um pouco do trânsito da cidade, as atividades, as escolas não têm aula. Muito atual para nós. Agora devemos perguntar: qual é o ensinamento que Jesus quer nos dar por meio deste convite? Hoje nós vivemos num mundo de muita correria. A nossa agenda sempre é cheia. E o dia, tendo 24 horas, se torna um dia pequeno diante de tantas tarefas que nós devemos executar. Mas o problema, minha gente, não é a quantidade de horas de um dia. O problema é o ritmo que nós impomos ao nosso dia. E de repente vamos ficando escravos dos nossos compromissos, das nossas atividades, do nosso trabalho, da correria do dia a dia, e já não temos mais tempo. Qual é a nossa primeira desculpa quando se diz sobre as coisas de Deus na nossa vida? Tirar um tempo para rezar, tirar um tempo para meditar a palavra de Deus com a família, tirar um tempo para vir à igreja. A nossa desculpa sempre é: não tenho tempo. Graças a Deus aqui no Canedo não acontece isso. Mas em outros lugares por onde a gente passa, a gente ouve muito, não é? As pessoas dizerem: olha, não tenho tempo de rezar, não tenho tempo de ir à igreja, não tenho tempo de estar com a minha família, a minha vida é muito corrida. E hoje Jesus nos aponta um outro caminho diante do nosso corre-corre, que é importante, como foi para os apóstolos, depois de uma jornada exausta de missão, vir com o Senhor. Vinde sozinhos, ou seja, ir com o Senhor para um lugar afastado, para um lugar deserto, e descansai um pouco. Agora o outro desafio, o descanso. Nós muitas vezes pensamos assim: quando eu tiver a possibilidade de ir para a praia, ficar 15 dias lá, eu vou descansar demais da conta. Quando eu tiver a possibilidade de ir para a roça, ficar um mês lá na roça, eu vou descansar demais. Pensamos que esse tipo de programação seja capaz de trazer um descanso que não é somente para o corpo, mas o descanso da alma, o descanso do coração. E pode ser que quando nós tenhamos esta possibilidade de ir, de ficar um mês, de ficar uma semana, ou de ficar 15 dias, voltemos mais cansados do que fomos. Não sei se alguém aqui já fez essa experiência. E qual é o ensinamento que nós podemos tirar dessas realidades? Que o verdadeiro descanso que cada um de nós precisamos,
que é capaz de aquietar o nosso coração tão atribulado e tão agitado devido às atividades e às inúmeras tarefas que nós temos que fazer, é um descanso com Jesus. Por isso, ele diz aos seus discípulos que estavam cansados: vinde comigo a um lugar deserto. Ou seja, o deserto é o lugar que nós propiciamos a Jesus para que nós descansemos nele e ele revigore as nossas forças. Em outro trecho do Evangelho, o próprio Jesus vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei o descanso. Então, diante do peso que vai sobrecarregando as nossas costas, diante do acúmulo de atividades que nós temos no cotidiano, devemos ouvir este convite de Jesus: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então, este retirar com o Senhor, dando uma freada nas nossas atividades e no nosso ritmo de vida, é importante porque no Senhor as nossas forças são revigoradas, são fortalecidas, e nós temos a possibilidade de voltar para agirmos de maneira diferente nos ambientes onde estamos. Porque vamos chegando a um certo desgaste, que ninguém pode falar nada conosco que já vem o quê? A patada. Vamos nos tornando pessoas amargas e amarguradas, com a cara feia, com a testa enrugada, não sabemos já dar mais nenhum sorriso, porque o cansaço vai pesando, o desgaste vai acontecendo, e nós vamos permitindo com que isso domine o nosso coração, e contamine também as pessoas que estão à nossa volta. Portanto, é necessário revigorarmos as nossas forças onde? No Senhor. Revigorarmos as nossas forças no Senhor. Bom, eles foram sozinhos com Jesus, como Jesus havia convidado, para um lugar deserto e afastado, disse o versículo 32. Porém, houve um imprevisto. Vamos agora ao versículo 33. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 33? Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Então, todos os dias previstos por Jesus e pelos apóstolos para o descanso, foi cumprido? Não. Eles não tiveram a possibilidade de cumprir a programação que eles haviam feito. Então eles chegaram a ir, se afastaram da multidão, se alimentaram dos ensinamentos de Jesus, com certeza também se alimentaram da barriga porque estavam com fome, mas a partir do momento que a multidão ficou sabendo para onde eles iam, o que a multidão fez? Saiu correndo, porque queria encontrar com Jesus, porque queriam fazer a experiência dele. E qual é a conduta de Jesus diante do imprevisto que acontece na programação que ele havia realizado com os apóstolos? Agora vamos para o versículo 34. Olha o que diz o versículo 34. Vamos ler juntos? Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Se fosse nós, diante da nossa programação, o que a gente ia fazer?
Não, vocês voltam semana que vem, porque nós estamos de férias, tiramos esse descanso, nós não podemos falar com vocês. Os imprevistos acontecem diante das nossas programações. E por que o padre quer ressaltar isso? Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com estes imprevistos das nossas programações e saímos frustradíssimos delas, porque elas não saíram do jeito que eu havia pensado. A minha expectativa foi frustrada, porque eu tinha programado isso, aquilo, e não aconteceu. Com Jesus e os seus apóstolos não foram diferente. Eles tiveram um tempinho de solidão, da saída no barco até chegar o destino deles, mas chegando lá já havia uma multidão que esperava Jesus e os seus apóstolos. E o Evangelho narrou que quando Jesus viu aquela multidão, o que Jesus teve? Jesus teve compaixão. Qual é o significado da palavra compaixão? Comover-se com, compadecer-se com. Então, vendo aquela multidão abatida, numerosa, Jesus se compadeceu com eles. Jesus se comoveu com eles, por isso que ele teve compaixão. E isso daqui é importante também nós compreendermos, porque muitas vezes pensamos que Jesus é indiferente diante da nossa dor, que Jesus é indiferente diante do nosso sofrimento, como se ele não fizesse nada em nosso favor e ainda ficasse feliz com o nosso sofrimento. Isso não é verdade. Porque quando Jesus viu aquela multidão enorme lá esperando ele e os seus apóstolos, ele se comoveu de dentro. Ele sentiu compaixão, e a compaixão na Escritura é este comover que sai de dentro das entranhas para uma atitude. Não é como nós, que muitas vezes vemos uma pessoa sofrer e fala: nossa, tadinha da fulana, ela está sofrendo tanto, vira as costas e vai embora. Isso é sentir dó. Jesus não sentiu dó do povo, Jesus sentiu compaixão, porque ao ver o povo sofrido, algo o impeliu de dentro para fora e ele tomou uma decisão. Qual foi a atitude de Jesus diante da dor e do sofrimento do povo? Qual foi a última frase do Evangelho? Jesus se colocou a fazer o quê? A ensinar-lhes muitas coisas. Aqui a chave de leitura, de compreensão desse trecho do Evangelho de hoje. Porque as pessoas já ouviram falar, essa multidão que foi correndo atrás de Jesus, já tinha ouvido falar que Jesus havia passado em outras cidades e povoados, e tinha curado muita gente, tinha expulsado muitos demônios, e até os seus apóstolos fizeram isso, o mandato do Evangelho de domingo passado, e agora os apóstolos chegando e contando tudo a Jesus que eles haviam feito. Então, provavelmente, grande parte da multidão que foi atrás de Jesus, queria o que, minha gente? Queria um milagre, queria que Jesus resolvesse o problema delas, mas Jesus não realizou nenhum milagre neste momento. O que Jesus fez? Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque esta é a chave de compreensão do Evangelho de hoje. Porque nós não devemos aproximar de Jesus somente no interesse de resolver o nosso problema.
Mas a atitude que nos move a ir ao encontro dele também deve ser o desejo de ouvir a sua palavra, de querer aprender os seus ensinamentos. E para que isso aconteça, é necessário ir para um lugar deserto, um lugar afastado. Qual é o desafio nosso hoje? O nosso mundo barulhento demais, o nosso ritmo, que é muito movimentado e ao mesmo tempo possui muito barulho. Chego em casa, tenho que ligar a televisão, entro no carro, tenho que ligar o som, vou fazer caminhada, vou para o trabalho, tenho que pegar o foninho, colocar no celular, ligar o Spotify, no YouTube, e o tuk-tuk fica de manhã, e o tuk-tuk fica à tarde, e o tuk-tuk fica à noite, e tem gente que ainda dorme com o tuk-tuk no ouvido. Ah, Paty, se eu não pôr um foninho de ouvido, para colocar uma musiquinha, eu não dou conta de dormir. Não é assim? O barulho que vai entrando dentro de nós e que vai contribuindo para que esta agitação não seja somente exterior, de fazer alguma atividade, mas há um vulcão que fica querendo entrar em erupção dentro de mim a todos os momentos, que não me possibilita ter a paz interior, que não me possibilita ter a tranquilidade, que não me dá a graça de ter um sono restaurador para revigorar as minhas forças, porque o outro dia será puxado. Então Jesus foi ensinar a multidão, foi pregar a palavra. Quantas pessoas chegam aqui na secretaria da paróquia durante a semana, pedindo coisas para resolver o problema, mas que não tem o desejo de ouvir a voz de Jesus. E nossa missão como igreja não pode ser apenas uma missão assistencialista, de dar o que a pessoa pede. Pelo contrário, se temos condições de ajudar, devemos ajudar, mas ao mesmo tempo devemos provocá-las a esta experiência de parar para ouvir os ensinamentos de Jesus. E qual foi a figura que Jesus deu para aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão? Eram como ovelhas sem pastor. E na primeira leitura do profeta Jeremias de hoje, nós ouvimos o profeta dizer: as autoridades políticas e religiosas que não cumpriram com a sua missão, e o povo padeceu e se tornou como ovelha sem pastor. E a promessa da primeira leitura de Jeremias hoje é que Deus seria o pastor do seu povo. Qual é o refrão do Salmo de hoje? Volte lá no folheto. Olha lá qual é o refrão do Salmo. Vamos ler juntos? O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Quem é o pastor? O Senhor. O Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Se a multidão estava como ovelha sem pastor, como que o pastor conduz a ovelha? Falando para ela. Mas para que a ovelha siga o que o pastor diz, o que a ovelha precisa fazer? Abrir os ouvidos e escutar o que o pastor diz. Por isso que a primeira atitude de Jesus com a multidão não foi de fazer milagre, mas foi de ensinar-lhes. E só depois Jesus vai dar o pão. Domingo que vem vocês vão vir à missa e vão ouvir a continuação desse evangelho, a primeira multiplicação dos pães, para que nós também entendamos que Jesus não está indiferente diante das nossas necessidades, mas é necessário fazer um caminho, ir para o lugar deserto, se afastar um pouco, ouvir o ensinamento do bom pastor,
porque é Ele que nos conduz para onde? Para a felicidade. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, aonde seguir-me. Se eu fizesse uma enquete aqui, quem quer ser feliz? Quem ia levantar a mão? Eu. Vocês também. Porque Deus colocou no nosso coração o desejo do quê? O desejo da felicidade. Mas nós somos um povo de cabeça dura e pensamos assim: enquanto eu não comprar esse carro zero, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver essa roupa, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não fizer essa viagem, eu não vou ser feliz. E vive uma vida toda de infelicidade. Pode ser que depois até alcance isso, mas vai perceber que de fato não é capaz de saciar o seu coração plenamente. Porque a felicidade que sacia o coração das ovelhas de Jesus é ouvir a sua voz e ser conduzido por Ele. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem, aonde seguir-me. Padre, mas para onde que Jesus me leva se eu ouvir os seus ensinamentos e permitir com que esta palavra caia no meu coração? Aí o Salmo vai te contar tudinho para onde que Jesus vai te levar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. É isso que cada um de nós precisamos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, mal nenhum eu temerei, estais comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. É isso que Jesus tem oferecido para você, é isso que Jesus quer que nós façamos a experiência. Então, minha gente, não saiamos daqui sem ouvir os ensinamentos de Jesus, que é o nosso bom pastor. E é isso que Ele está querendo nos oferecer. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Então nós podemos fazer essa experiência aqui, nesta vida nossa, e depois, o que é que o Senhor vai nos oferecer? A sua casa, para que nós habitemos nela para sempre, pelos tempos infinitos, por toda a eternidade. Gente, precisa de mais alguma coisa? Não! Está tudo aqui, basta abrir os ouvidos, abrir a cabeça oca, abrir o coração e ouvir os ensinamentos de Jesus. Não viva mais como uma ovelhinha rebelde, mas permita descansar o seu coração diante das suas dores, das suas angústias, dos seus anseios, de tudo aquilo que você tem passado e você sabe o que é, para que de fato o Senhor também lhe dê o descanso. Então vamos pedir isso. Feche agora os seus olhos e olhe para dentro de você com os olhos da alma. Deus nos deu a graça da imaginação para que a gente pudesse rezar com Ele. Então agora na sua oração, visualize um campo bem verde, os campos verdejantes que o Senhor tem para você. E veja Jesus no meio desse campo verdejante. Contemple o céu que te ilumina, a luz que te alcança, a água que é capaz de saciar a sua sede.
E nesse campo tem um caminho, que é o caminho das ovelhas, que chega ao bom pastor. Ande nesse caminho e encontre Jesus nele. E quando você olhar para Jesus, que é o seu bom pastor, fale para ele do seu cansaço. Fale para ele das suas dores. Fale para ele daquilo que você tem experimentado. E permita ser acolhida, ser acolhido nos braços do bom pastor. Como o pastor põe as ovelhas no seu colo, sinta ser abraçado pelo Senhor, que aquieta o seu coração e que te dá a paz que você busca. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, que te ensine, e que você saia desta missa de hoje diferente como você entrou, porque o Senhor te leva por esse campo verdejante, porque o Senhor te dá essa água fresca que sacia sua sede, porque o Senhor te abraça como ovelha do rebanho dele que você é, para que você seja feliz. Entregue suas tristezas para Jesus, entregue as suas angústias, o amargor da sua vida e tudo aquilo que te impede de ser feliz. Olhando para Jesus, repete para ele, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Canta para Jesus: tu és, Senhor, o meu pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos
para sempre. O seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada